Romanos 16, versículo 25 a 27. Se você já achou, diga amém. Amém. Então diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai, nós nessa hora queremos ser alimentados pelo Senhor. Queremos receber as instruções que o Senhor tem para nós nessa noite. Saímos da nossa casa para nos ajuntarmos aqui neste lugar de adoração, ó Deus, e assim nós estamos fazendo, adorando o Senhor, mas agora nós carecemos da Tua palavra, carecemos do pão da vida, carecemos, ó Deus, de sermos instruídos para que possamos sair daqui melhores do que entramos, para que possamos sair daqui mais fortalecidos, para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos tem como o título, se você vê aí, doxologia, ou um louvor e muito especial, um louvor escrito, um louvor ditado. Paulo encerra a sua carta, uma grande carta. Se você já leu a carta de Paulo aos Romanos, você tem que ficar empolgado, porque é uma carta, primeiro, muito difícil de se entender. Pedro, inclusive, escrevendo a sua carta, diz assim: o nosso irmão Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender. Mas Pedro fala assim: não, mas aquilo que ele diz é o evangelho de Jesus. Essa carta de Paulo, na qual Paulo ele começa falando do poder de Deus, falando da situação do ser humano, que foi criado à imagem de Deus, mas por causa do pecado, ele é destituído da glória de Deus, e agora o ser humano está como um bonequinho de pano, ou um boneco, em relação àquilo que Deus quer que o ser humano seja. E Paulo começa a dizer para a igreja romana, para a igreja de Roma, o progresso do evangelho de Cristo, o chamado de Deus para o ser humano. E ele, primeiro capítulo, versículo 16, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque é poder de Deus. O evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo ser humano. E Paulo continua, até pelo menos o capítulo 11, narrando ou ensinando à igreja todo o conteúdo teológico, falando sobre perdão de pecados, falando sobre justificação, falando sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Capítulo 8 é o capítulo que nós podemos dizer que é o capítulo do Espírito Santo. É o capítulo que turbina o nosso coração. É Paulo dizendo assim: olha, Deus não só nos salvou, nos perdoou, não só nos deu acesso a Deus, de Cristo agora, através de Cristo nós temos acesso ao trono da graça, mas Deus também nos deu o Espírito Santo, o poder de Deus habitando em nós, agindo em nós, vivendo através de nós. Capítulo 8 todo, é o capítulo 8 que diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. É o capítulo 8 que fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o capítulo 8 de Romanos que diz que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. Esse capítulo é o capítulo para nos fortalecer, para nos jogar para frente, saber que o Espírito Santo de Deus está conosco. É o Espírito Santo de Deus que é o penhor de Deus, é aquele que vai nos levar em garantia até o final. E ele chega no final do capítulo 11, e se você já leu o capítulo 11, Paulo, ele chega num momento
também que não só no final como doxologia, mas ele também tem uma doxologia no meio da carta. Ele não está encerrando, mas faltam-lhe palavras para dizer sobre Deus, sobre a profundeza de Deus, e ele começa a dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que pudesse ser restituído? Porque para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória eternamente a ele. Amém. Paulo, o apóstolo Paulo, ele vê toda a obra de Cristo na cruz do Calvário, ele vê a obra da redenção, ele contempla a obra do Espírito Santo agindo através da igreja, e ele já não tem palavras mais a não ser adorar a Deus, a não ser declarar a glória de Deus. Mas agora, o que eu quero conversar com você é que no final dessa carta, você percebe mais uma vez Paulo empolgado, você vê Paulo alegre, você vê Paulo motivado com o Senhor Jesus, ele motivado com a igreja do Senhor Jesus, com a obra de Cristo. Se você conhece um pouco da história de Paulo, você poderia ler em Atos dos Apóstolos, você vê que a história de Paulo é uma história muito difícil. Desde o começo do seu ministério ele é perseguido. Na primeira viagem missionária ele é apedrejado, ele é tido como morto. E ele continua a sua viagem missionária. Quando ele volta a Antioquia, ele diz aos irmãos da igreja: se fosse eu e você, talvez nessa viagem, e pensa só, que drama, você recebe um chamado por Deus. Atos capítulo 13, a palavra de Deus fala que Paulo foi chamado, escolhido pelo Espírito Santo para a obra missionária. Os irmãos oram sobre a vida dele, Barnabé vai com ele. Primeira viagem, ele está empolgadíssimo, irmão. Foi o Espírito Santo que chamou. Agora ele está fazendo aquilo que ele mais gostaria de fazer: evangelizar, pregar o evangelho. Primeira viagem missionária, ele apanha, ele é apedrejado, ele é jogado para o lado de fora da cidade, ensanguentado, dado como morto. Ele segue a viagem, volta, passa pela mesma cidade, volta para Antioquia, e ele vai para a igreja. Os irmãos estavam assim na igreja e vê Paulo diferente de como ele saiu, por duas questões. Primeiro, vê que o rosto dele está todo machucado. Eles percebem que Paulo, ele está cheio de hematomas no corpo, e eles esperam o que Paulo tem para dizer. E se fosse eu e você, o que nós faríamos? No meu caso, eu já sei o que eu diria. No meu caso, talvez eu faria assim: irmão, a obra de Deus é difícil demais. Olha, eu saí com tanta alegria, parece que Deus não está com a gente, porque nós pregamos o Evangelho, nós oramos pela vida das pessoas, nós fizemos milagres em nome de Jesus, e as pessoas nos apedrejaram, as pessoas tentaram me matar. Olha como que eu estou. Mas para espanto da igreja, eles olham para Paulo todo assim, machucado, hematomas, cicatrizes, mas eles ficam mais interessado em saber o que ele tem para dizer. E Paulo diz o seguinte: irmãos, vocês não sabem da notícia que eu tenho para dar a vocês, que o Espírito Santo de Deus nos abriu uma porta enorme para os gentios, e nós fomos, e as pessoas ouviram o Evangelho e se converteram a Jesus. As pessoas da igreja, eu imagino que falaram assim: mas Paulo, e o machucado, Paulo? Ô irmão, esquece disso. Paulo, e aí, essa cicatriz? Irmão, isso é coisa pequena diante da porta que Deus abriu para nós. Paulo, ele sai, continua suas viagens missionárias, e se você conhece a história, Paulo, ele é preso, apanha em praça pública, irmão. Alguns estudiosos dizem que Paulo, ao apanhar na praça pública, eles tiram a roupa de Paulo. Imagine só, se eu estou correto na descrição de Paulo. Paulo era careca, você sabia disso? Paulo era calvo, Paulo era meio gordinho, Paulo, ele mancava de uma perna,
E se a gente for ler lá em Gálatas, possivelmente Paulo também tinha um problema sério na vista, que ele sente vergonha de estar ou de ser recebido na igreja da Galácia, e ele pede perdão, e na verdade ele agradece e fala: irmãos, muito obrigado, porque a minha aparência era repugnante para os irmãos, e os irmãos me receberam com alegria. Aí você imagine Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, que vai ministrar a palavra, apanha em praça pública, arranca sua roupa, um homem de idade, apanha com varas, ensanguentados, mas ele se levanta dali, não reclama, ele levanta ali e continua a obra de Deus, ele continua sonhando com o reino de Deus, ele sabe, como nós cantamos aqui, que os momentos não definem o que Deus está fazendo na história. Paulo, ele vai numa viagem de navio, agora ele já está indo para Roma, e a notícia ruim, é que o navio vai naufragar. A notícia boa é que o anjo de Deus aparece para Paulo, e Paulo fala assim: Paulo, você não vai morrer aqui. Aí Paulo fala assim: que beleza, porque você vai morrer em Roma. Olha que notícia boa. O anjo tem um senso de humor maravilhoso. Paulo, o mar está terrível, o barco, o navio vai afundar mesmo, mas eu tenho uma boa notícia: você não morrerá aqui, e ninguém que está com você morrerá. Paulo sabia que ele ia morrer em Roma. Aí Paulo fica alegre, ele fala com o povo assim: olha, um anjo me apareceu, ninguém vai morrer. E eles conseguem sair daquele navio. Quando chega na ilha, que Paulo vai esquentar suas mãos no fogo, o que acontece? Uma víbora morde na mão do cara. Ô irmão, vamos falar sério. Por muito menos nós já tínhamos abandonado o barco, não é? Por muito menos, irmão. Por muito menos. Muito menos. Muitos de nós aqui desistem da carreira da fé porque às vezes a gente perde o emprego, ou porque tivemos problemas familiares, ou alguém adoece na nossa casa, a gente ora a Deus e Deus não faz o que a gente quer. Muitos de nós desanimamos do reino de Deus, da igreja do Senhor, por muito menos. Mas Paulo agora, eu contei essa história para você entender o homem que está escrevendo essa carta. E um homem que por um momento ele teve que parar o que ele estava escrevendo para glorificar a Deus, porque aquilo que Deus vai revelando para ele suplanta tudo aquilo que ele pode ter como percepção humana. É muito maior, supera toda a cognição dele. E Paulo era um homem muito inteligente, por isso que ele fala: a profundidade da riqueza, tanto sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Mas agora ele está encerrando a carta, esse homem machucado no corpo, ele diz em sua outra carta, que diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O meu corpo está todo retalhado, o meu corpo está todo machucado, eu manco da minha perna, os meus olhos, não acaba essa remela do meu olho, esse incômodo no meu olho. Eu sou um homem doente. E mais, eu esqueci de falar do espinho na carne. Eu não sei o que era aquilo, e eu creio que ninguém sabe, mas era algo que trazia grande opressão no coração dele, a vida de Paulo. Mas Paulo encerra a carta com uma doxologia, louvando a Deus, empolgado com o Senhor. Eu fiquei pensando, quando eu li toda a carta de Paulo e cheguei aqui, eu li esse texto aqui com lágrimas nos olhos, porque eu quero ser um crente empolgado com Jesus como Paulo era. Eu quero ser um crente empolgado com o Evangelho como Paulo era. Eu quero ser um crente fiel a Deus, às Escrituras, como Paulo era. Eu quero ser um crente fiel à obra de Cristo como Paulo era. E acima disso tudo, guardar o amor, o coração fervendo de alegria pela causa de Cristo. E eu comecei a ver aqui e percebi que Paulo começa a dar a dica, porque na sua doxologia, porque ele está tão alegre, apesar de todas as circunstâncias. E ele diz assim: olha, sabe por quê? Porque aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Paulo está falando assim: sabe por que eu estou aqui de pé? Porque é
o poder de Deus. E como ele começa a carta dizendo sobre o poder de Deus, ele termina a carta falando desse poder, e é esse poder que nos coloca de pé, e é esse poder que na verdade não só nos coloca de pé, mas é esse poder que nos fixa de pé, é esse poder que nos confirma, é esse poder que nos coloca de pé diante de uma rocha que é mais alta do que nós. Paulo fala assim: sabe por que eu estou alegre, estou empolgado? Porque é o poder de Deus que me confirma, é o poder de Deus que confirma a sua igreja, é o poder de Deus que é capaz de estabelecer a sua igreja e fortalecer todos os seus membros. Por que Paulo está alegre? Porque ele pregou em vários lugares. Paulo foi o maior de todos os evangelistas, o maior de todos os missionários. Paulo teve igreja, lugares que ele passou e nunca mais passou. Mas Paulo está empolgado, que não era a presença dele que iria confirmar aqueles crentes, não era a presença física de Paulo ou de alguns dos apóstolos que faria a igreja crescer, mas o que faz a igreja crescer, o que vai fazer você continuar de pé, irmão, é o poder de Deus que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Paulo fala assim: aquele que é poderoso. Eu gosto dessa palavra. Nós seguimos um Deus e servimos um Deus que é poderoso. Nós servimos um Deus que, como diz o apóstolo, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou do que pensamos. Você não tem ideia do que o poder de Deus pode fazer na sua vida. Você não tem ideia do que o poder de Deus pode fazer na sua história, na sua família, na sua casa, no seu negócio. Você não tem ideia do que o poder de Deus vai fazer nessa igreja. Paulo fala assim: olha, quer saber por que eu sou um cara empolgado, alegre, apesar de tudo, apesar das circunstâncias? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo. Mas tem um outro segredo. Paulo fala assim: olha, eu fico empolgado com Jesus, eu sou um cara empolgado com o evangelho, porque o evangelho se revela de uma forma extraordinária a todos os seres humanos. Paulo fala assim: olha, o mistério que estava guardado desde os tempos eternos, agora foi revelado a nós. Paulo fala assim: olha, o segredo, o maior segredo do universo, o segredo que era escondido, bem escondido desde os tempos eternos, desde antes de existir o cosmos, a criação, foi revelado a nós. E o que é esse segredo? O que é esse mistério? Cristo para as nações. Isso é algo que floresce no coração de Paulo e que traz uma alegria, porque até então os judeus achavam que o Messias era para quem? Para os judeus. A salvação era limitadíssima e limitada a um povo. E Paulo fala assim: olha, eu sou empolgado porque a porta da salvação foi aberta para toda a humanidade. Todos os povos, línguas e nações, todos virão. Todos virão. É Paulo vendo agora assim cumprir o Salmo capítulo 2, versículo 8, lembra? Pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me e te darei. E agora Paulo fala assim: eu pude ver o evangelho agora sendo pregado às nações. O mistério de Deus, o evangelho de Deus, que é Cristo Jesus, agora sendo dado às nações. Isso é algo que deveria nos empolgar. E essa ideia aqui me empolga por duas coisas. Primeiro, que como presbiteriano, como calvinista, a gente entende e crê na eleição divina. Amém? Amém, irmão? Amém. E nós cremos que já tem um tanto de eleitos aqui na Barra, não é? Aqui não é Barra mais, não é? Eu estou falando que é Barra. Aqui é Barra? Aqui na Barra, irmão. Aonde estão esses eleitos, irmãos? Espalhado por aí, não é verdade? A diferença é que se nós pudéssemos pedir a Deus, assim, o rol de membro do céu, aí nós íamos fazer o quê? A nossa evangelização focada no rol de membro do céu, não é verdade? Nós íamos evangelizar, ia ver aqui, fulano de tal. Ah, essa está no céu. Então a gente ia lá, evangelizava ela. Aí,
José das Quantas não está no hall de membro do céu. A gente não ia evangelizar, por quê? Não ia perder tempo, cara. Mas a gente não tem isso, irmão. Uma coisa que eu aprendi, e aprendi com o meu mentor, pastor Jeremias, falando assim: filho, não se preocupa com a contabilidade. A contabilidade é de Deus, porque nós somos do setor de vendas. Então você vai vender, irmão, vai vender, vai evangelizar, deixa Deus fazer a obra. A única coisa que traz uma certeza é que a nossa pregação vai ter efeito, irmão, porque Deus vai chamar os seus eleitos através da nossa pregação. E Paulo está feliz por causa disso. Paulo está empolgado que ele podia pregar, porque a sua palavra não ia voltar vazia. A sua palavra, a palavra de Deus que estava sendo pregada, ia encontrar um coração, ia encontrar um eleito de Deus. A notícia boa para mim e para você, irmão: você podia pregar mais, você podia pregar. Eu não sei se aqui a igreja faz isso. Desafiei a SAF da nossa igreja. Nós recebemos lá um monte de folheto, mas daquele folheto que vem lá de fora para nós, bacana, legal, um livretinho. Carimbei, entreguei para as mulheres da igreja. Falei assim: olha só, como que é evangelização? Vocês falam que tem vergonha de falar, de evangelizar na rua. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer compra no caixa, na hora que estiver pagando, você vai lá, fala assim: Deus te abençoe, minha filha, deixa eu te dar um presente, toma, na mão. Você lê esse livretinho aqui antes, se encontrar com alguém na rua para iniciar uma conversa, você podia falar alguma coisa desse livreto. Irmão, as mulheres da SAF lá surpreenderam, acabaram com os folhetos rapidamente, pegaram para evangelizar. Eu ganhei, o presbítero Veraldo me deu lá um monte de cada dia, escrito pelo seu cunhado, e aí um monte. Aí falou assim: entrega para a igreja. Eu falei assim: não vou entregar para a igreja, vou entregar para quem? Para gente que não conhece a Jesus. Aí eu peguei aonde eu vou. Eu falei com a Flávia, nessa viagem eu esqueci de trazer e perdi uma oportunidade, porque eu vim parando em cada pedágio. E eu falava assim com todo mundo, assim: muito obrigado, Deus te abençoe. Falei: Flávia, perdemos a oportunidade. Podíamos entregar um cada dia para aquela pessoa e falar assim: um presente de Deus para você. Porque Paulo está empolgado, porque o mistério de Deus, que estava guardado, as 7 chaves, foi revelado a nós. Cristo para as nações. Jesus veio para salvar a todo o perdido. Irmão, isso deveria alegrar o nosso coração. E você não deveria desanimar daquele parente que não está na igreja. Você não deveria desanimar do seu filho que desviou. Você não deveria desanimar da amiga que estava na igreja e desviou do evangelho. Continue orando, irmão. Continue orando, porque Jesus disse assim: a todos, Pai, que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Isso significa, Jesus falando assim: a mim foi dado o poder de dar, e foi dado também o poder de reaver as minhas ovelhas. Desanime da oração não, evangeliza, prega a palavra. Mas eu quero aqui terminar dizendo o seguinte: primeiro, Paulo está empolgado, porque é o evangelho de Deus, o poder de Deus que nos confirma, que nos coloca de pé. Você está aqui só pelo poder de Deus, irmão? Fala sério. Alguns de nós aqui, se fosse depender de nós, hoje você estaria aqui? Sim ou não? Alguns. Se fosse depender da sua força, você estaria na igreja, sim ou não? Alguns de nós já teríamos abandonado o barco. Então você pode viver tranquilo, sabendo que sustenta a sua vida é o Deus poderoso. É o Deus que vai à sua frente, é o general de batalha, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma outra tradução livre, eu acho muito bacana desse texto, Salmo 46, o general de batalha vai abrindo a nossa retaguarda, à nossa frente. Eu gostei dessa. Você pode sair daqui sabendo que amanhã você vai sair para trabalhar e você sabe que o que te mantém de pé é o poder de Deus. Você vai sair para trabalhar, você vai voltar para casa e ver sua família em paz, porque é o poder de Deus que sustenta a sua família.
Você vai se manter fiel ao Senhor Jesus, apesar das lutas e tribulações, não por causa da sua força, mas pelo poder de Deus que age na sua vida e através de você. Mas você também deveria se empolgar, porque Deus te dá uma oportunidade de pregar o Evangelho, e o Evangelho que foi dado às nações. Eu disse aqui, não sei se eu disse agora, eu falei tantas coisas já, mas de manhã eu tenho certeza que eu disse, que a igreja sendo a esperança do mundo. Eu disse isso aqui, não falei agora? Falando 3 vezes, já estou até confundindo já que eu falei. A igreja é a esperança do mundo. Então você podia falar assim, eu sou a esperança. Fala, eu sou a esperança. Então ponto aí, não é você a pessoa. Você se torna a esperança do mundo porque, primeiro, o Espírito Santo de Deus habita em você. Não vai descer anjo do céu para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Jesus não vai descer aqui novamente para fazer o que Ele já fez, epirapax, de uma vez por todas. Nunca mais Jesus vai voltar aqui para fazer o que Ele fez. E terceiro, não é por você, mas é por aquele que habita em você. Não é por você, mas foi pela responsabilidade que foi te dada. Não é por você, mas é porque você se coloca como instrumento daquele que é poderoso para fazer todas as coisas. A esperança do mundo, a luz que vai brilhar nas trevas. Você deveria falar assim, Deus, muito obrigado pelo teu Evangelho e pela oportunidade de compartilhar as boas novas. Eu falei aqui dos livretos cada dia. Eu fui na oficina, na empresa do meu primo, veio de manhã, agora ele não pôde vir. E eu levei alguns cada dia. Cheguei lá e falei assim, aqui, ó, coloca aqui todos os clientes que chegarem. Pagou a nota fiscal, pagou a conta, deu a nota fiscal, dá um cada dia, fala assim, um presente. Aí a minha prima mandou para mim um zap falando assim, Robson, olha só o que aconteceu. Eu estava aqui sentada, um cliente chegou e entrou para a sala VIP e pegou um cada dia, começou a ler, e eu estou vendo. E aí, de repente, ele levanta, vem até minha mesa e fala assim, eu poderia tirar uma foto desse livreto? Aí ela falou assim, por quê? Porque eu li uma palavra aqui que falou tudo o que eu estava precisando. E é exatamente a palavra que a minha filha precisa ouvir. A minha prima falou assim, não, o senhor não pode tirar foto. Por quê? Porque eu estou te dando de presente, o senhor dê a ela de presente. Você não imagina o quanto tem pessoas desesperadamente esperando uma palavra sua, uma palavra do Evangelho, uma palavra de vida. A maioria das pessoas, 95% das pessoas desse mundo viverão uma vida medíocre, viverão uma vida sem alcançar aquilo que Deus tem para elas. Você faz parte das 5% que Deus já chamou, pessoas de sucesso, porque Deus habita em você, e Deus está falando assim, você deveria compartilhar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Essa semana, você podia surpreender alguém, irmão, surpreender alguém. Você podia pegar uma das coisas que eu vi, dois pastores, primeiro, esse pastor aqui, JR, esses dias que nós estamos passando juntos, já me impressionou em muitas coisas, então tem sido uma inspiração para mim. Falei com a Flávia. Um outro pastor, pastor Jeremias, um grande amigo nosso, pessoal, né? Pastor Jeremias, pela graça de Deus, todo mundo conhece o pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª igreja. Todo ano, é uma benção, ele passa uns 2, 3 dias lá em casa. O ano passado, olha só, estou te falando isso, o que empolga o coração do apóstolo Paulo deveria empolgar o seu coração. Fui levá-lo a Vitória para pegar um avião. E ele falou assim, varão, vamos sair mais cedo que eu vou passar no Curuca para almoçar. Irmão, se você for lá em Meaípe, você tem que comer no Curuca. Quem conhece o Curuca lá? Irmão, é uma coisa assim de outro mundo. Aí eu fui, é claro, vou na aba, comi 0,800 no Curuca, claro. Pastor Jeremias não paga e eu também não. Saímos de lá, aí, apesar de nós termos ganhado tudo 0,800,
Quando eu entrei dentro do carro com ele, a Flávia precisou ir ao banheiro, eu sentei e eu falei: pastor, um negócio muito triste aconteceu. Eu falei: o quê? Ele falou: o quê? Esquecemos de tomar o cafezinho expresso. Aí ele falou assim: varão, vamos voltar lá agora. Eu falei: não, pastor, nós já estamos dentro do carro, já despedimos. Ele falou: então para num posto para a gente tomar o café. Nós saímos da BR, quase chegando em Vitória, nós paramos num posto. A Flávia até falou assim: nossa, esse posto, nossa, esnobou o posto, um postinho feio mesmo. Nós paramos lá, mas presta atenção o que Deus estava para fazer. Enquanto eu fui estacionar o carro, Flávio e o pastor Jeremias entraram. Quando nós chegamos, uma moça de uns 22 anos de idade estava atendendo no balcão. E eu junto com o pastor Jeremias, ele começou a pegar as coisas e uma coisa que me surpreendeu: como que um cara come daquele jeito e agora já queria tomar café com bolo de fubá? Eu fiquei impressionado com aquilo também. Aí ele chegou para a menina e falou assim: menina, você tem café coado? Ela falou assim: tenho. Ela falou assim: então eu quero um café coado. Aí ela pegou, colocou o café para ele e para mim. Aí ela falou assim: o senhor gosta de café? Aí ele falou assim: gosto demais. E você? Ela falou assim: gosto demais. Talvez seja por causa do cigarro. Irmãos, nós estávamos no balcão, a moça aqui. Quando ela falou assim: talvez por causa do cigarro. Me dá licença, pastor. Oh Deus, ele botou a mão. Oh Deus, liberta essa moça. Liberta do vício do cigarro. Trabalha o coração dela. Aquilo que está faltando no coração. A menina começou a desmontar e começou a chorar. Aí, na hora que ele terminou, ele olhou para ela e ela falou assim. Aí ele falou assim: quem conhece ele sabe, extravagante. É para receber, hein, moça? Aí ela falou assim: eu recebo, com tanta gente querendo mal. Olha só, com tanta gente querendo mal para a gente. Quando a gente recebe uma oração dessa, a gente recebe. Ele falou assim: minha filha, daqui para aí é só bênção de Deus. Essa menina ficou ali assim, sem saber o que fazer. Ela foi para lá, foi para cá, estava incomodada. A menina sumiu. Nós pagamos a conta e saímos. Quando eu cheguei no carro, o pastor Jeremias falou assim: abre a tampa do carro. Ele falou: vou dar um presente para essa menina. Foi lá, pegou um livro do Dale Galloway, aquele do Reconstrua Sua Vida, Dale Galloway. Ele escreveu uma dedicatória, falou assim: manobra o carro que eu vou lá dentro. Aí ele foi lá dentro, quando eu manobrei, ele voltou, entrou. Aí eu parei o carro e ficou quieto. Eu falei assim: e aí? Ele bateu na minha perna. Varão, eu dei o livro e dei uma oferta para ela. Aí eu falei: e aí? Aí que ela chorou mesmo. Aí ele segurou na minha perna e falou assim: varão, as pessoas precisam saber que elas são amadas. Irmão, você não sabe o poder que você tem nas mãos. Você não sabe quantas pessoas vivem atormentadas porque simplesmente nós vivemos dentro da igreja como crentes e lá fora nós esquecemos de pregar a palavra do reino. Paulo está empolgado, Paulo está todo machucado, traz no corpo as marcas de Cristo, anda capengando com um olho remelento, careca, o sol do Oriente Médio batendo na careca dele, mas ele não perdia as oportunidades. E ele diz para a igreja: não percam as oportunidades. Essa semana você vai ter uma oportunidade especial de Deus. Você podia orar agora e falar: Deus, não me deixe perder essa oportunidade. Você podia fazer uma outra oração: Deus, o Senhor podia me usar daqui para frente para ser uma boa notícia na vida das pessoas. Irmão, isso aí é só começar a fazer. Às vezes nós nos acomodamos. Algumas pessoas assim surpreendem a gente, né? A gente fazer poucas coisas assim, desse tipo, na rua, entregar um folheto, conversar com uma pessoa, a pessoa já logo pergunta assim: qual a igreja do Senhor? Qual o lugar que você vai? Essa pessoa vem para a igreja, irmão. Tem pão na casa do pão. Tem pão na casa do pão. Jerusalém, Belém, a casa do pão. Aqui tem pão para a alimentação dos povos.
Uma das coisas que eu me impressiono é que quando Jesus vai multiplicar os pães, o Senhor Jesus dá graça àqueles pãezinhos e aos peixinhos e dá na mão dos discípulos. Jesus dá graça e dá na mão dos discípulos. O pão é multiplicado não na mão de Jesus, mas na mão dos discípulos. Você lembra disso? Jesus está falando assim: cara, eu estou te dando essa palavra, mas se você se colocar diante de mim para fazer o que eu estou te mandando, eu vou fazer isso multiplicar. Eu vou fazer com que isso alimente gerações. Eu vou fazer com que isso traga vida para muita gente. Eu quero encerrar falando que Paulo termina dando glória a Deus pela sabedoria. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Se eu e você entendermos que quem nos coloca de pé é o Senhor Jesus, que o Evangelho de Cristo é o grande mistério revelado para as nações, e se eu cumprir aquilo que Deus tem me chamado para fazer, eu vou fazer como Paulo. Eu vou dar glória a Deus por essa sabedoria que transcende todo o entendimento, que me escolheu. Eu, Robson, como eu disse de manhã cedo, aquele menino nascido em Duque de Caxias, com 6 anos de idade, foi morar no Coramara. Quem conhece o Coramara? Conhece o Coramara, o reverendo Coramara. Irmão, ninguém mais conhece Coramara. Pensa no bairro feio. Pensa no bairro pobre. Em Cachoeira de Itapemirim, nós falávamos, quando eu era pequeno, eu não falava que eu morava no Coramara, eu falava que eu morava no BNH, que é o bairro de vizinho, que é um pouco mais assim, classe melhor. Eu nunca falava, eu estava no centro da cidade, eu nunca pegava o ônibus do Coramara, eu pegava o ônibus BNH, andava 2 quilômetros a pé para chegar na minha casa. Eu tinha vergonha, irmão. Mas quando eu olho para mim, diante de onde eu saí, quem eu era, e o privilégio que Deus me dá agora de ser o que sou, e de me tornar aquilo que serei, e o maior privilégio de levar o Evangelho do reino para as pessoas, pregar o Evangelho da verdade, eu tenho que me dobrar diante do Senhor e glorificar a Deus. Eu tenho que entender que o poder de Deus pode fazer qualquer coisa. Você podia também se firmar nessa palavra. Eu quero orar com você. Quero orar com sua vida. Eu gostaria de desafiar você. Desafiar, como eu disse aqui de manhã, eu disse uma palavra e eu deixei uma outra palavra sobre esse ano. Agora, que seja uma palavra profética, tomara que seja. A primeira palavra de manhã cedo é o seguinte: irmão, nós estamos em 2019, está acabando a década. E o desafio para a igreja da Barra, só que a Barra de Itapemirim, é o seguinte: você não pode encerrar essa década sendo pior do que quando começou. Você tem que encerrar melhor. Pergunta básica para você, você não precisa responder. Você está sendo um crente melhor do que 10 anos atrás. Você está sendo um marido melhor, uma esposa melhor. Você está sendo uma pessoa melhor, uma pessoa que atrai pessoas. Ou você passou 10 anos, passaram-se 10 anos, e você piorou. Não pode, irmão. Então, um desafio para você: você tem 6 meses, irmão, para melhorar, para dar a volta por cima, para virar o jogo, amém? 6 meses para melhorar. 6 meses, irmã, para você melhorar lá a comida de casa. Todo dia a mesma coisa, irmã, um upgrade. Surpreenda o marido, os filhos. Irmão, eu casei com a Flávia não sabia fritar um ovo, não sabia. Com 6 meses eu queria divorciar dessa menina, não aguentava mais. Persevera, sabe por quê? Para mim, a Flávia é a melhor cozinheira que eu já conheci, e se você comer na minha casa, você vai ver e vai falar assim: nossa, a Flávia é excepcional. Moral para a Flávia. Aí, irmão, seja melhor, já ganhei ponto, já posso encerrar o ano. Mas agora a palavra, e que seja uma palavra profética.
Preste atenção. Eu estava hoje à tarde lá, um tempo, não deu nem tempo de orar muito, irmão, que hoje foi corridíssimo, mas eu sentei um minuto lá, e eu lembrei, assim, a mudança da Igreja da Barra para um outro lugar tinha que ser esse ano. E sabe por quê? E preste atenção no que eu vou falar, não vai ficar só nisso, porque tudo que Deus planejou para a Igreja das Américas, nessa década, Ele vai ter que cumprir esse ano, porque nesse ano termina a década. Então Deus, na sua soberania, falou assim: nessa década eu vou fazer isso assim, assim na Igreja das Américas. Irmãos, cria uma expectativa muito grande, que vai vir coisa grande do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, irmão. Confie para você também. Tudo que Deus planejou na eternidade, na sua soberania, vou dar para o Robson nessa década. Ele vai dar esse ano. Se não deu ainda, vai ser esse ano. Irmão, cria uma expectativa nova. Saia daqui com uma expectativa com Deus. Saia daqui e ouse falar de Jesus. Saia daqui e ouse viver o Evangelho no meio da onde você vive, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Você que pode ficar de pé. Deus querido, Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra. O apóstolo Paulo, ó Deus, que foi um exemplo para nós, e não só um exemplo, mas ele mesmo disse para que nós fôssemos imitadores dele, porque ele era imitador de Cristo Jesus. Nós vemos esse homem que sofreu agruras, perseguições, sofreu na própria pele, na própria carne, por causa do amor de Cristo. E ele, ó Deus, manteve a alegria, a empolgação com o Senhor, com o reino, com a obra do Senhor. E nessa noite nós aprendemos que Paulo, ele permanecia de pé, porque o poder de Deus o mantinha dessa forma. Ó Deus, nesse momento nós pedimos que o poder do Senhor, ó Deus, venha sobre essa vida, sobre o teu servo, a tua serva que entrou aqui nessa noite, e que, ó Deus, está fraco, que está titubeante, que está temeroso, que o teu poder venha sobre essa vida, que o teu poder venha alicerçar, ó Deus, essa estrutura, que, ó Deus, o teu poder venha estabelecer a tua igreja, venha manter os teus servos firmes na obra do Senhor. Que o Senhor nessa noite venha trazer ao nosso coração também, ó Deus, o desejo de levar as boas novas a tantas pessoas que estão lá fora desgraçadas, vivendo uma vida, ó Deus, terrível, vivendo já no inferno. Mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que as portas do inferno não podem deter a igreja do Senhor. Por isso, ó Deus, coloque ousadia no nosso coração, coloque ousadia no coração dos teus servos e tuas servas, para que possamos falar do teu amor, pregar o teu evangelho, levar as boas novas àqueles que estão sofrendo. Ó Deus, que nessa noite, ó Deus, o Senhor fortaleça a fé de cada um de nós, que nesse ano, ó Deus, ano de 2019, seja um marco na história dessa igreja, um marco na história da vida de cada um dos teus servos. Que o Senhor venha fazer proezas, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor vá abrindo os caminhos, que o Senhor vá derrotando os inimigos, que o Senhor nos leve para a frente. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.